Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar contigo um tema que é super comum no nosso dia a dia, extremamente frequente, né? No consultório, no ambulatório, no posto de saúde, em todo mundo, na verdade, que atende, né, no dia a dia a especialidade de ginecologia e obstetrícia, de saúde da mulher. É vaginose bacteriana, uma coisa que é tão corriqueira, tão comum, mas que gera tanta dúvida. Então, a gente muitas vezes acerta, muitas vezes a gente erra, e o objetivo é a gente conversar, né, sobre esses acertos e erros. Primeira coisa, então, que eu quero conversar contigo é em relação ao evento gatilho. Qual é o evento gatilho para o surgimento dessa disbiose, que é a vaginose bacteriana? Não esquece que assim, quando a gente fala sobre o microambiente vaginal, né, que acaba tendo uma microbiota, a gente tem uma predominância de uma microbiota lactobacilar. Se a gente for pegar, né, o que seria uma situação de eubiose vaginal, é quando a gente tem lactobacilos. Esses lactobacilos, eles produzem ácido láctico, eles pegam o glicogênio, né, que existe no epitélio vaginal e transformam esse glicogênio em ácido láctico. Isso, na verdade, é o que mantém o pH da vagina ácido, abaixo de 4,5, que é o pH normal, fisiológico. A vagina, ela precisa ser ácida, né? E justamente quem garante essa acidez vaginal são esses lactobacilos. Na verdade, existem várias espécies, né, de lactobacilos. Já foram identificadas várias espécies aí de lactobacilos. A gente tem crispatus, a gente tem gasseri, a gente tem Ginsene, né? Tem Inners, tem várias espécies de lactobacilos, mas eles, na verdade, são aqueles representantes que são predominantes na microbiota vaginal. O que gera, então, a vaginose bacteriana? O que gera a vaginose bacteriana é quando a gente tem uma substituição dessa microbiota lactobacilar. Então, esses lactobacilos que deveriam existir em abundância predominantemente, né, como bactérias que representam a maior parte, né, da população vaginal. Quando existe uma substituição dessa microbiota lactobacilar por bactérias anaeróbias. Ué, mas como assim? Existem bactérias anaeróbias naturalmente na vagina? Existem, só que na vaginose bacteriana vai ter uma substituição desses lactobacilos, eles diminuem substancialmente a sua população e isso dá margem para o surgimento de anaeróbios, para a proliferação de anaeróbios. Tá, mas quais seriam esses anaeróbios? Na verdade, a gente tem como principal deles a Gardnerella vaginalis, que é um cocobacilo, né? Tem aquele formato de cocobacilo, mas não é só ela, né? A Gardnerella vaginalis é a principal bactéria anaeróbia, né? Que acaba causando vaginose bacteriana. Tanto que antigamente a gente dizia assim, não, esse quadro aí é Gardnerella. Não tá certo a gente falar assim, né? Esse quadro aí é Gardnerella, porque, na verdade, a Gardnerella é a principal delas, mas tem várias outras. A gente tem o Mobiluncus, a gente tem a Sneatia, a gente tem Leptotrix, a gente tem Atopobium, tem Prevotella, tem várias outras bactérias que são anaeróbias e que também podem provocar vaginose bacteriana. Mas, claro, a boa e velha Gardnerella, né, que a gente tanto conhece, que a gente tanto estuda, né, nos livros clássicos, né, de ginecologia, realmente é a principal delas. Mas é importante você saber que não é a única. Tá, mas aí, então, o que acontece? Morrem os lactobacilos e proliferam os anaeróbios. E esses anaeróbios, na verdade, eles acabam proliferando, a população de anaeróbios acaba ficando muito maior, muito superior do que deveria ser, e, consequentemente, a gente vai ter um aumento do pH vaginal. O pH da vagina, que deve ser abaixo de 4,5, e isso é garantido pelos lactobacilos, como eles morrem, né? O que acontece? Acaba proliferando os anaeróbios,
Esses lactobacilos que estão em uma população diminuída, eles diminuem a produção ácida e o pH da vagina fica mais alcalino. Então, na vaginose bacteriana, a gente vai ter um pH acima de 4,5, né? Se a gente for fazer aquele teste do pH em fita, que é um teste super simples, super fácil de ser feito no dia a dia, você usa aquela fita, né? E coloca ali na parede vaginal, no terço médio da vagina, deixa por 1 minutinho e aí depois você olha, né, essa fita para ver se realmente esse pH está mais alcalino do que o normal. Tá, mas e o que vai acontecer, né, quando tem essa troca da microbiota lactobacilar por bactérias anaeróbias? Essas bactérias, elas vão acabar produzindo um quadro clínico que vai gerar aquela sintomatologia clássica, típica, né, da vaginose bacteriana. Então, as pacientes vão se queixar de corrimento, esse corrimento, ele é homogêneo, ele é um corrimento fluido, acinzentado, e o principal, o que mais as pacientes vão nos procurar, esse corrimento tem mau odor. Por que o corrimento tem mau odor, né? Qual é o motivo que esse corrimento tem esse mau cheiro? Na verdade, o motivo é que essas bactérias anaeróbias, o metabolismo, né, das bactérias anaeróbias, produz as diaminas aromáticas, que aí entra putrescina, cadaverina, trimetilamina, que são aquelas diaminas que produzem odor, o mau cheiro, aquele odor característico de pescado, né, de peixe. Então a paciente diz, poxa, é esquisito, né, porque as pacientes às vezes elas se confundem, elas acham que isso é falta de higiene, né, elas dizem, mas isso aqui eu tomo banho e mesmo depois do banho acontece isso. Então é super importante a gente como profissional da saúde explicar para as nossas pacientes, né, porque às vezes elas já vêm com aquela coisa cultural, né, de que é higiene, né, de que como assim, né, não tá higienizando bem, não tem nada a ver com falta de... Nada, absolutamente nada a ver, né, tirem essa culpa das pacientes de vocês, não tem nada a ver com higiene, é uma bactéria que tá ali, e essa bactéria é anaeróbia. Como uma bactéria anaeróbia produz, né, então, essas diaminas aromáticas e isso vai causar um mau odor. Existe uma disbiose vaginal. Então, a justificativa, né, para esse odor realmente é a presença dessa disbiose. E o que a gente vai fazer, então, é reconhecer adequadamente, usando todo o arsenal propedêutico que a gente tem e tratar a nossa paciente, então, corretamente, adequadamente, para que essa disbiose ela seja resolvida. Quais são os critérios de Amsel e de Nugent, né, que a gente utiliza para diagnóstico de vaginose bacteriana? Quando a gente fala, né, sobre VB, sobre vaginose bacteriana, todos nós, né, que estudamos os livros clássicos e também as diretrizes, a própria diretriz do Ministério da Saúde, né, traz o critério de Amsel como diagnóstico, né, de vaginose bacteriana. Os critérios de Amsel, eles são bastante antigos, né, e ainda são utilizados e recomendados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico de vaginose bacteriana. São 4 critérios, certo? Esses 4 critérios de Amsel, a paciente tem que ter 3 desses 4 critérios para a gente dizer que é diagnóstico de vaginose bacteriana, utilizando especificamente, né, esses critérios de Amsel. O primeiro é clínico, é aquele corrimento homogêneo, né? Então a paciente diz que está com corrimento, a gente vai examinar, vamos colocar o espéculo e aí a gente vai enxergar que realmente ela tem um corrimento vaginal homogêneo. O segundo critério é o teste do pH. O teste do pH, não esquece, usa fita, né? E essa fita ela vai ser encostada na parede vaginal, terço médio da parede vaginal, né? Deixa por 1 minutinho ali, depois você tira a fita e observa se realmente esse pH vai estar mais alcalino do que o normal. Se ele tiver acima de 4,5, a gente tem mais um critério de Amsel. Certo? Então, o primeiro é clínico, né? Corrimento vaginal homogêneo. Segundo é o pH acima de 4,5. O normal é a vagina ter um pH abaixo de 4,5. Se está acima de 4,5, a gente tem um outro critério aí diagnóstico. O terceiro critério de Amsel é aquele que a gente vai utilizar o teste das aminas. Lembra o que é o teste das aminas? O teste das aminas também é chamado de teste de Wi-Fi, né? Ele é um teste que a gente usa o hidróxido de potássio. Você coleta uma amostra do corrimento,
né? Pode ser num suave ou até em lâmina, né? Como fica mais fácil aí no lugar onde você tá. Ah, eu tô num posto de saúde que não tem suave, assim, não tem nada, né? O que eu tenho só realmente é uma lâmina e tenho a espátulazinha, aquela de coletar Papa Nicolau. Pode ser assim, não tem problema. Pode fazer a propedêutica dessa forma. Então a gente pega assim, ó, uma amostra do corrimento e a gente pinga uma gota do KOH, que é o hidróxido de potássio, certo? E aí o que acontece? O KOH ele vai volatilizar as aminas. Então, quando a gente pinga o KOH, volatiliza as aminas e a gente consegue perceber muito mais o odor. Então, você pinga, né, ali o KOH e realmente potencializa, né, aí o odor, a gente consegue perceber realmente que tem mais um critério. Então, corrimento vaginal homogêneo é o primeiro, o segundo é o pH acima de 4,5 e o terceiro é o teste das aminas, ou teste de Whiff positivo. E o quarto critério, que no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião do Jader, é o mais importante, é o exame microscópico, o exame a fresco, né, do conteúdo vaginal. O que você vai fazer? Você vai coletar uma amostra do conteúdo vaginal. Essa amostra ela vai ser colocada em uma lâmina com soro fisiológico. Aí você coloca uma lamínula por cima, né? E você vai ao microscópio e leva essa lâmina para poder identificar, para poder olhar o que essa paciente tem. Quando você coleta a secreção, coleta, né, o conteúdo ali, para poder olhar no microscópio, é super importante lembrar que não pode pegar lá perto do colo, tá? Porque às vezes a gente tem a mania, né, de vai lá no colo, né, e coleta. Não, ali você vai estar pegando já conteúdo cervical. A gente não quer conteúdo cervical, a gente quer conteúdo vaginal. Então, pega ali, ó, no terço médio da vagina, pega uma amostra, né, de conteúdo, e aí você, se for usar a lâmina com a gota de soro, já pinga o soro antes, né, pinga uma gotinha de soro antes, e aí depois você passa a sua espátula, se for o que você tem, ou se tiver suave, melhor, né, bem melhor o suave, aí você só coloca ali, né, dilui naquela gotinha de soro fisiológico e pum, põe a lamínula por cima e vai ao microscópio para fazer o exame a fresco. O que o critério de Amsel vai identificar, né, no exame a fresco? A gente vai identificar aquelas famosas células-alvo ou células indicadoras, ou ainda, em inglês, né, como todo brasileiro adora falar inglês, né? A gente fala clue cells, né? É isso aí, né? Clue cells. Eu sempre digo que a gente brasileiro tem a mania, né, de querer colocar os termos em inglês. Tudo bem, né? Na nossa língua é célula-alvo ou célula indicadora, ou ainda célula-guia, né? Qualquer um dos três, célula-alvo, célula indicadora ou célula-guia. E tem ainda gente que fala célula-pista, também pode ser, né? Tudo isso pode ser. Mas internacionalmente se fala o nome em inglês, que é clue cells, e aqui no Brasil a gente pode usar esse nome também, né? Clue cells. Se tem as clue cells, que são aquelas células recobertas, né, pelos cocobacilos, que são, lembra que a Gardnerella, ela tem esse formato, né, de cocobacilo. Por que é cocobacilo? Porque o formato dela é um formato intermediário, né, entre coco e bacilo. O coco é uma esfera, né, e o bacilo, ele é um bastãozinho, assim, né, é uma bactéria em formato de bastão. O cocobacilo, ele está no meio termo, né? Ele é, na verdade, uma esfera mais alongada, querendo formar um bacilo, mas não é um bacilo propriamente dito. Então, a gente vai encontrar esses cocobacilos, eles ficam por fora da célula e eles formam como se fosse, assim, uma coisa recobrindo a célula, né? Como se fosse um lençol bacteriano por cima da célula. E aí, quando a gente olha a célula no microscópio, a gente não enxerga bem as membranas plasmáticas, a gente não vê a delimitação das membranas plasmáticas, e o aspecto da célula é como se fosse um aspecto todo borrado, assim, né? Todo granulado. A gente olha ela assim, parece que alguém jogou um sal em cima da lâmina, né? Justamente por isso, porque a célula fica toda recoberta por esses cocobacilos. E aí a gente vai dizer que isso é uma clue cell, né? Isso é uma célula guia, uma célula pista, uma célula indicadora, e aí realmente a gente tem o diagnóstico de uma vaginose bacteriana. Tá, mas precisa, né, pelos critérios de Amsel, ter
Essas 4, não, né? Então, os critérios de Amsel, eles colocam que 3 dessas 4 características fecha o diagnóstico de vaginose bacteriana. Jader, na prática, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não tem microscópio, não faz o teste das aminas, não faz o teste do pH, né? A gente só passa o espéculo e já dá diagnóstico. Pois então, aí já está um grande erro, né? Eu não diria que um erro, né? Mas uma coisa que a gente deveria começar a repensar sobre isso, porque às vezes a gente acha, né, que a gente está com um diagnóstico certo, mas a gente pode errar. A gente pode errar. Não é só vaginose bacteriana, apesar de ser extremamente comum, e sim, né, de todos os distúrbios da saúde vaginal, se a gente for pegar as vulvovaginites, ela é a principal, com certeza. Mas a gente pode errar. A gente pode deixar passar uma outra situação. Às vezes a gente pode ter uma paciente com uma vulvovaginite mista, às vezes a gente pode ter uma outra situação, a gente pode ter tricomoníase, a gente pode ter vaginose citolítica, a gente pode ter vaginite aeróbia, vaginite inflamatória, e aí a gente está deixando passar, né? Colocando tudo no mesmo saco e dizendo que é uma vaginose bacteriana. Então, apesar de parecer ser uma coisa tão simples no dia a dia, a gente erra, e a gente erra muito quando a gente diagnostica só de olho, assim, né? Só de exame especular. Passei o espéculo, olhei, é isso aí com certeza, né? E trata a nossa paciente. A gente pode sim estar errando e a gente pode sim estar dando um diagnóstico equivocado para nossa paciente. Aí o que acontece? O Nugent, ele criou também critérios para fazer o diagnóstico utilizando aquele método que a gente pega o conteúdo vaginal e cora pelo método de Gram. Na verdade, ele acabou fazendo critérios bem mais específicos, né, e bem mais elaborados para diagnóstico de vaginose bacteriana. Então, é uma pontuação. O score de Nugent, na verdade, é uma pontuação, né, que a gente vai fazer fazendo o exame corado pelo método de Gram. E aí, então, de acordo com essa pontuação, que se baseia basicamente, né, na questão dos cocobacilos, que são gram-lábeis, mais a presença e ausência dos lactobacilos, que seria o normal, né, e também a questão dos leucócitos, que a gente não tem, né, células inflamatórias na vaginose bacteriana. O processo inflamatório, na verdade, ele não é celular, né, então, por isso que a gente não enxerga, né, aquele infiltrado leucocitário que a gente enxergaria como se fosse uma candidíase, né, ou uma tricomoníase que tem bastante célula inflamatória. E aí, então, o Nugent, ele colocou essa pontuação, não vou falar para vocês aqui todos os pontos, porque isso teria que mostrar a lâmina, né, para a gente poder olhar exatamente a pontuação, né, do score de Nugent, mas, de qualquer forma, ele tem uma taxa de acertos maior do que o exame a fresco, né? Se a gente for pegar o score de Nugent, ele vai realmente ser o padrão ouro, porque ele vai ter uma taxa de acertos maior do que o exame a fresco. Então, se houver condições, né, de fazer a lâmina corada pelo método de Gram, a gente vai estar realmente acertando mais ainda o diagnóstico na nossa paciente. Então, gente, quero agora aprofundar mais um pouquinho sobre vaginose bacteriana. Agora a gente vai entrar, né, naquela seara dos tratamentos, o que tem de evidência científica de tratamento, como conduzir, se for uma gestante, o que tem de diferente, né, se for uma paciente gestante. E também quero te explicar um pouquinho sobre essa questão que tanto a gente fala, né, do efeito de sulfiram com o metronidazol. Será que isso é realmente científico? Isso é uma verdade científica? Não é? O que a gente tem de evidência em relação a isso? Vamos aprofundar um pouquinho mais. E aí eu te convido então para entrar na nossa área restrita do aluno, no curso de atualizações em ginecologia e obstetrícia, que aí o episódio completo ele vai estar ali, e aí nesse episódio completo agora a gente vai discutir coisas bem práticas, bem técnicas em relação ao tratamento. Muito obrigado.